Bom, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia e você vai deixar aberto em Êxodo, capítulo 1, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 1, você vai deixar aberto ali, porque a gente vai andar em alguns capítulos que estão ali em cima, bem no comecinho de Êxodo. Vamos ler um pouquinho para o final de Gênesis, um pouquinho para o começo de Êxodo, e aí eu vou falar desse texto e sobre o que eu iria pregar essa noite. Eu já explico. Nessa última semana estive orando, buscando a Deus sobre esse tempo, e nós temos buscado bastante ao Senhor aqui na nossa igreja. Graças a Deus temos orado muito, temos clamado por um grande avivamento, temos clamado por uma ação de Deus, uma intervenção de Deus na vida da nossa igreja, na vida de cada líder, na vida dos pastores, nas famílias. Temos orado por uma intervenção de Deus na vida da nossa cidade, e graças a Deus parece que o Senhor vai nos indicando o caminho, e Deus vai nos aproximando dele, de modo que nós podemos ouvir a sua voz. E foi isso que aconteceu nesses dias. Eu havia lido sobre esse texto em um livro que eu estava estudando, e o livro acabou e eu continuei no texto, Fiquei falando, Deus, fala mais comigo, e fiquei nesses textos aqui, da libertação do povo no Egito, e Moisés, e tudo isso. E eu senti que Deus gostaria de, então, dar essa direção para a reflexão dessa noite. Então eu comecei a estudar sobre esse texto, comecei a escrever, e comecei a buscar a Deus, ouvir a Deus sobre aquilo que Ele tinha. E então, hoje aconteceu algo muito interessante. O tema dessa reflexão, dessa primeira versão, é o Deus que intervém na história. O nosso Deus é um Deus que intervém na nossa história. Amém? E então eu estava entendendo que Deus queria falar sobre isso, sobre a intervenção dele na nossa vida, sobre as ações que Deus faz em busca de aproximar da nossa vida os propósitos dele, em busca de nos levar até ele e de fazer conforme ele diz mesmo na sua palavra. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus quer que nós alcancemos esses propósitos. Então Deus intervém na nossa história, Deus age na nossa história, Deus muda situações, Deus age na nossa família, Deus age no nosso coração, Deus muda algumas coisas que a gente não esperava que Ele mudasse, Ele fala algumas coisas que às vezes você não esperava que Ele falasse, e de repente, quando a gente menos espera, Ele faz algo lindo acontecer. Alguém aqui já teve uma intervenção de Deus na sua história? Você consegue se lembrar? Quem aqui já teve uma intervenção de Deus na sua história, na sua família? Amém, glória a Deus. Eu também já tive uma intervenção. Uma delas é a minha esposa, uma boa intervenção de Deus na minha vida, Obrigado, Senhor. Os casados. Quem aqui ganhou um bom marido, uma boa esposa, levanta a mão e fala assim: Deus mudou minha história. Agora, quem ainda não recebeu essa bênção, levanta a mão e fala: Deus vai mudar minha história. Mas fica com a mão levantada um pouco, continua com a mão levantada. Agora olha, dá uma olhada que às vezes Deus quer mudar essa história hoje. Vê quem está com a mão levantada aí, em nome de Jesus. Oh, glória. Depois a gente pode ter um tempo, com essas pessoas aqui no palco, a gente, Oh, glória, o pessoal já animou. Deus intervém na nossa história. Ele tem paixão por intervir na nossa história. Ele tem paixão por mudar circunstâncias que só Ele pode mudar. E isso é muito interessante. Eu estava conversando essa semana até com o pastor Ronaldo, a gente estava falando sobre algumas cosmovisões, e existem algumas filosofias, linhas filosóficas e algumas religiões que dizem assim: olha, Deus existe,
mas ele não intervém, né? Porque imagina o conflito ético que seria para Deus, se Deus intervém. Por que Deus intervém e não deixa um cachorro doente morrer, mas deixa uma criança com câncer? Se Deus intervém, então está alguma coisa errada. Ele não pode intervir. Então é melhor a gente dizer assim: Deus existe, mas a coisa é tão complicada que Ele deve ter criado as coisas e deve ter ido passear, deixou a gente à nossa própria sorte. Então o homem colhe o que planta, e Deus foi aí passear, criar outros mundos, mas Ele não tem interesse em resgatar o ser humano. Existem algumas religiões, o islamismo, por exemplo, é uma religião monoteísta, crê em Deus, mas no Islã Deus é totalmente outro. Deus, ele não se relaciona intimamente com a sua criação. Deus fala com profetas, Deus enviou livros sagrados, mas Deus ele não fala intimamente, Ele não está intimamente ligado aos seus servos. Mas nós não cremos assim, amém? Deus intervém na nossa história. E então, eu estava estudando sobre uma intervenção na história. Enquanto eu estava estudando sobre isso, escrevendo sobre isso, Deus interveio no meu estudo. Graças a Deus, Ele levou a sério. E as coisas tomaram um rumo que eu não esperava, e eu quero compartilhar isso com vocês. Mas antes eu quero fazer o caminho que eu estava fazendo, para que vocês entendam. Volta um pouquinho na sua Bíblia, Gênesis 47. Então, se abriu em Êxodo, volta algumas páginas, vamos para Gênesis 47. Essa história, creio que vários de vocês já ouviram, aqueles que não ouviram. A história é a seguinte: Deus havia separado algumas pessoas e disse para essas pessoas: olha, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Fazer de vocês uma grande nação, e eu vou dar para vocês uma terra que é maravilhosa. Ela mana leite e mel, ela é assim, vocês vão habitar e vocês vão possuir essa terra, e os seus filhos vão possuir essa terra, e vocês serão muito felizes comigo nessa terra. Então, neste processo aconteceram algumas coisas. E aqui em Gênesis 47, os primeiros integrantes desse povo estavam passando por um momento muito difícil. Era um momento de grande seca em toda a terra, e o Egito, como a maior nação, entre aspas, né, o maior reino-estado que havia, ele tinha muitos recursos. E as pessoas estavam passando fome naquela época, todos os povos estavam passando muita fome. Então eles iam para o Egito e falavam assim: olha, Egito, nós precisamos de comida. Se você pegar um tempo para ler esses 3 últimos capítulos, você vai ver que haviam muitos povos que chegavam para o faraó e falavam assim: faraó, toma o nosso gado, mas nos dá o que comer. Nós precisamos, toma os nossos rebanhos, mas cuida de nós. E aí eles davam tudo aquilo que eles tinham. Aí acabava a comida. Aí eles voltavam para o faraó e falavam assim: faraó, fica então com a minha terra. Pega as minhas terras, mas me sustenta. Eu preciso ser sustentado, que está todo mundo passando fome. E aí o Egito ia lá e confiscava as terras. Aí depois a pessoa chegava e falava assim: olha, eu não tenho mais gado, eu não tenho mais terra, então eu quero ser escravo. Deixa eu trabalhar aqui, mas pelo menos eu não morro. E assim, nesse período de grande seca, o Egito cresceu muito. E um povo que buscou o Egito foi o povo hebreu, que mais tarde se tornou no povo judeu, a nação que Deus havia escolhido. E essas pessoas chegaram lá, e elas foram trazidas por um membro do governo, que era José. José trouxe a sua família, falou assim: pai, mãe, irmãos, venham até aqui o Egito, eu sou governador aqui, eu tenho uma boa influência, vamos morar aqui, né? O tempo está difícil, então venham para cá. E lá em Gênesis 47, José e seus irmãos chegam para Faraó e dizem assim: viemos morar aqui por alguns tempos, por uns tempos, então a gente não vai ficar muito tempo aqui, porque a gente sabe que Deus vai dar para a gente outra terra, mas por enquanto a gente quer ficar aqui, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em
Gósen, que é a cidade onde eles foram ficar. O faraó permitiu e eles ficaram lá. Eles deviam ficar enquanto havia fome, mas eles foram ficando, né? Foram ficando, pessoas morreram, outras nasceram, as gerações foram acontecendo e eles ficaram ali e com o tempo foram se deixando influenciar pelo Egito. Tudo isso era aquilo que Deus, tudo isso que eu estou falando aqui, é o que Deus estava me mostrando sobre a intervenção dele na história. A história de como ele agiu, ele interferiu no destino desse povo aqui. E aí o que começou a acontecer é que esse povo começou a se contaminar com a cultura egípcia. Eles começaram a adotar os seus costumes, começaram a se deixar seduzir pelo Egito e começaram a gostar de tudo aquilo ali. Tanto é que se você for no último capítulo do livro de Josué, ou seja, depois deles já terem saído do Egito, passado 40 anos, tomado a terra de Canaã, Josué, antes dele falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele diz assim, olha gente, agora vocês vão escolher quem que vocês vão servir, joguem os ídolos do Egito fora. Depois de tanto tempo, ainda tinha ídolo do Egito escondido na mala, escondido na sacola, depois de tanto tempo, mostrando como que o coração das pessoas tinha se envolvido com o Egito. E Deus então estava me mostrando essas coisas, e Deus estava falando assim, olha, o meu povo é assim, eles não deixaram de ser nação escolhida quando estavam no Egito, mas se envolveram demais, deixaram de influenciar e foram influenciados, e às vezes a minha igreja é assim, continua sendo minha igreja, mas vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai deixando de ser sal, vai deixando de ser luz, e eu entendendo essas coisas e falando, então Deus, intervém na nossa história, muda a nossa história. O que é então, Senhor, que o Senhor espera de nós para que haja uma intervenção? O que é que nós podemos aprender nessa história? Essa foi a minha atitude. O que é que nós podemos aprender nessa história que vai nos ajudar a experimentar essa intervenção, que vai nos apontar o caminho para aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio? Deus já está quebrantando os corações, ó. Glória a Deus. Aí cortei o mover. Amém. Aí, ó. Viu como Deus intervém? No versículo 27 do mesmo capítulo, Gênesis 47, diz o que aconteceu. Eles estabeleceram no Egito, como nós falamos, e lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e se multiplicaram. Mas aí o que aconteceu? Faraó falou assim, esse povo está ficando poderoso demais, eles estão crescendo demais, a gente tem muitos inimigos, e se eles se juntarem aos nossos inimigos, a gente está lascado, a gente precisa dar um jeito nisso aí. E aí Faraó deu uma ordem para as parteiras. Falou, parteiras, quando vocês forem lá na casa dos hebreus, se for menino, pode matar. Aí depois o Faraó o povo era tão fértil que o Faraó teve que apertar ainda a ordem, porque ele falou assim, as mulheres hebreias são tão fortes que antes da parteira chegar lá, elas já tiveram filho. De tanto que eles estavam se multiplicando. E aí o que aconteceu? Eles foram escravizados pelo povo do Egito. Os egípcios escravizaram o povo hebreu. 400 anos se passaram. E lá em Êxodo, capítulo 2, então vira algumas páginas, Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz que aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. No capítulo 3, versículo 7, diz assim: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa
e vasta. Então Deus interferiu, Ele interveio, Ele diz: eu escutei o clamor do meu povo e eu agi. Bom, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, esse ponto foi o ponto em que o Senhor abriu os meus olhos para aquilo que o Senhor desejava falar nessa noite. E eu creio que especialmente comigo. Senhor, eu me sinto até envergonhado, Pai, por ter falhado, Senhor. E o Senhor me repreendeu. Mas, Deus, como diz o Salmo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua repreensão me consola, Senhor. E nós te agradecemos e nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor abra corações aqui. Corações sejam abertos para a tua intervenção maior. Que as pessoas abram os olhos e os ouvidos para entenderem o valor do teu Filho, a supremacia de Cristo, e que neste lugar o nome de Jesus seja levantado, assim como a serpente no deserto foi levantada. Levanta o teu Filho nessa noite aqui nesse lugar, para que as pessoas olhem para Ele e sejam salvas. Deus, mostra-nos o valor infinito e supremo do teu Filho nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu estava escrevendo sobre isso. E eu falei: Deus, uau, que maravilhosa essa intervenção na história. Essa é uma das histórias mais famosas, mais fantásticas, se não, com certeza, a mais fantástica do Antigo Testamento. Toda a nação de Israel até hoje depende dessa intervenção de Deus. Aqui que tudo começou. A nação de Israel, ela nasce aqui, nessa libertação. Eles vão para o Sinai, Deus fala com Moisés e ali começa a nação de Israel. Ali eles se organizam como povo, ainda sem terra. Mas eu então estava querendo beber desse texto e dizendo: Senhor, então me mostra como é que nós devemos experimentar a tua intervenção, porque nós precisamos da sua intervenção. Nós queremos um grande avivamento. Age, Senhor, fala conosco. Deus, nos dá uma experiência transformadora. Eu orava: Senhor, dá-nos um momento diferente ali nos cultos, no Tadel, nas células. Interfere, intervém. E eu comecei a me perguntar para Deus: qual é a garantia que eu tenho que Deus ainda intervém na nossa história? Qual é a garantia que eu tenho nas Escrituras de que Deus deseja intervir? E aí eu escrevi uma frase, está aqui. A própria vida de Jesus é a prova de que Deus intervém na história, gerando esperança, transformação, cumprindo os seus propósitos e exaltando o seu nome. A vida de Jesus, a cruz de Jesus, preste atenção, ela é a prova que Deus fez isso e que Ele deseja continuar fazendo, e que Ele vai fazer várias outras vezes, porque Ele enviou o seu Filho. Deus não ia ter todo esse trabalho para de repente parar e largar o povo, largar a igreja. Não, agora nós temos um caminho aberto. Então, se Ele interveio, então é porque Ele vai continuar fazendo. E essa frase eu escrevi algumas coisas depois, mas Deus ficava me fazendo voltar e reler. E eu falei assim: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então eu orando, eu lia, pensando sobre a intervenção de Deus, e eu olhava de novo para essa frase falando de Jesus, e parecia que Jesus não queria me falar sobre o povo hebreu saindo do Egito.
Parecia que Deus queria falar de uma outra intervenção na história, muito maior, que foi quando o Pai deu o seu Filho para morrer por pecadores. E eu fiquei assim, mas Deus, qual é a relação dessas coisas? E eu comecei a ficar, meu coração começou a borbulhar, a ferver de textos bíblicos falando sobre Jesus, a supremacia de Cristo, o valor de Cristo. E eu falava assim, Deus, esse não é o sermão, guarda esse para a semana que vem. E aquilo borbulhando no meu coração, borbulhando, e o valor de Cristo, e o nome de Cristo, e aquilo que Deus fez em Cristo, e a libertação em Cristo, a intervenção em Cristo. E eu não sabia o que dizer, e eu senti que Deus estava falando comigo. Um grande temor veio no meu coração quando eu encontrei a minha esposa para a gente almoçar hoje. Eu não conseguia falar nada, eu não conseguia comer, eu só conseguia chorar. E eu falava assim para ela, assim, meu amor, eu não sei o que eu vou fazer, porque Deus tá gerando algo que eu não consigo entender, e parece que desconstrói tudo aquilo que eu ia falar, parece que vai contra tudo aquilo que eu estava querendo chegar. Deus, será que eu estou sendo antibíblico? Será que eu estou falando alguma coisa errada? O Senhor está interferindo? O Senhor fala comigo. E eu chorando e buscando a Deus, até que Deus falou comigo: pare. Se você quer falar sobre uma intervenção na história, fale da maior de todas. Se você quer mostrar como eu amo as pessoas e como eu ajo para transformar a vida delas, não fale de um evento que aconteceu lá atrás e que depois deles serem libertos, eles foram escravizados por várias outras vezes. Mas fale daquele evento que nos liberta para sempre. Falei, Deus, mas como? E Deus começou a me mostrar o povo hebreu, o povo judeu. Tantas vezes a gente fala assim, poxa vida, esse povo não toma emenda mesmo, eles só murmuram, eles só erram. E aí uma grande venda caiu dos meus olhos quando há muito tempo eu soube que nós somos esse povo, que a gente é igualzinho, que na verdade esse povo que a gente lê no Antigo Testamento é um retrato nosso, que a gente é a mesma coisa. E aí quando você estuda Antigo Testamento e Novo Testamento, você aprende que o Antigo Testamento aponta para o Novo. Mais ou menos, a Bíblia é um livro que você tem que ler toda a segunda parte para entender a primeira. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Este povo aponta para nós, igreja, pessoas caídas e sem Deus. E várias pessoas que Deus levantou no Antigo Testamento eram como se fosse uma tipologia de Jesus. Era como se fosse uma ideia de quem Jesus seria. Essa história, ela não é uma história acabada. Ela não termina depois que o povo sai e se organiza como nação. Ela termina em Jesus. Várias coisas que nós lemos no Antigo Testamento apontam para Jesus. Jesus é aquele cordeiro que foi sacrificado. Aquele cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac aponta para Jesus. Porque é como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Abraão, o seu filho não vai morrer como consequência do pecado, o meu vai. Eu vou matar o meu filho. Então não vai ser a criança que vai morrer, mas um inocente que vai morrer no lugar dele. Ele estava apontando para Jesus. Aquele cordeiro que o povo sacrificava para ser perdoado dos pecados. Querido, sangue de touro e carneiro nunca perdoou pecado. Pecado nunca foi através desse sacrifício, não. Se fosse assim, Jesus não precisava ter morrido. Até hoje a gente matava animal. Aquilo era um ato de fé das pessoas dizendo assim: eu sei que eu errei, mas eu não posso pagar, então outro vai pagar no meu lugar. Um inocente, um puro, sem mácula. Era uma tipologia, era como se fosse o trailer do filme. E Jesus é o filme mesmo.
Jesus é a conclusão da história. Jesus é a chave de toda a história. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento é a sombra daquele que viria. E Deus antes nos falava por meio dos profetas, mas agora Ele nos fala através do Filho, está lá em Hebreus. Então, Deus começou a me mostrar essas coisas e começou a dizer: não tire exemplos de uma história inacabada. Se você vai falar de como eu desejo interferir e intervir na vida das pessoas e mudá-las, não fale deste evento, mas fale do evento para o qual este aqui está apontando. E isso começou a queimar no meu coração, porque eu falava: Senhor, sobre o que o Senhor deseja que eu fale. E Deus falou assim: fale sobre o meu filho. Fale sobre a supremacia, sobre o supremo valor de Jesus, o Cristo. Porque se existe uma intervenção que mudou a história para sempre, foi essa intervenção, foi a morte de Jesus. Foi quando Deus entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Conforme eu pensava sobre essas coisas, eu não consegui mais parar de pensar o quão tolo eu seria se eu ficasse aqui diante de vocês para falar sobre um evento, quando na verdade existe um muito mais excelente. Não que essa mensagem seja antibíblica ou que ofendesse a Deus, não. Mas Deus fala assim: conta a história inteira, cara. Isso aí era só metade, isso aí é um gostinho pequeno daquilo que eu estava planejando fazer. Fale daquilo que eu já fiz, fale de Jesus. Jesus é a grande intervenção na história do homem, de modo que nós não vamos mais falar sobre o Deus que intervém na história, nós vamos falar sobre o Deus que interveio na história. Nós vamos falar sobre um acontecimento que mudou tudo para sempre, todas as épocas, e que se estende a nós hoje. O que Deus realmente deseja falar é sobre essa verdadeira história de intervenção divina. Jesus Cristo é o ponto central das Escrituras. Ele não é um assunto entre tantos. Os profetas falavam dele, os patriarcas o representavam, toda a história apontava para ele, toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus, de modo que se você tira Jesus da história, a Bíblia é absurda. Não sobra uma vírgula que faça sentido, se Jesus não fizer parte dessa revelação. Jesus é precioso, Ele é o mais precioso. Então, quando eu estava orando por isso, Deus falou claramente comigo: você acha que a intervenção, que a morte de Jesus é a prova de que eu continuo intervindo? Ela não é só isso. A morte de Jesus não é só a prova que eu vou continuar intervindo. A morte de Jesus é a prova de que você não precisa mais de nenhuma intervenção, porque tudo que eu tenho para você está no meu Filho. De modo que o meu Filho é todo suficiente para todas as suas necessidades. De modo que o meu Filho, Ele supre você na sua existência. E você não precisa que as coisas aconteçam. Você não precisa de outros momentos. Eu posso dá-los. Eu quero dá-los a você. Mas o que você precisa é entender o valor do meu Filho e do sangue que esteve sobre você. Se você entender o valor, o tamanho desse amor, o que aconteceu no céu, em toda a eternidade, enquanto o Filho de Deus estava pregado na cruz, meu irmão, a vida se resolve, ainda que nada se resolva. Uau! E eu comecei a dizer: Senhor Jesus, é verdade. Toda vez que eu paro e eu fico dizendo assim: Senhor, intervém desse modo, faz tal coisa, haja dessa maneira, eu preciso disso. Até mesmo quando eu estou clamando pela presença de Jesus de uma maneira manifesta, que me faça ter, sei lá, algum tipo de sensação mística,
Deus olha para você e pergunta: se você quer tanto essas coisas, se você acha que você precisa tanto delas, você está dizendo que Jesus não é suficiente. Você está dizendo que a morte na cruz não te deu toda a herança, que você precisa agora ter mais outras coisas, mas você precisa descobrir o valor e tudo que você tem no meu filho. Porque toda liberdade, toda santidade, toda alegria, todo amor, toda cura, todo milagre estão em Cristo. E assim nós não precisamos falar de mais nada, como Paulo achava tão importante. Vamos falar do Cristo e esse crucificado. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Vamos falar sobre Cristo. Vamos falar do supremo valor que Ele tem. Vamos falar da sua pessoa. Vamos falar de quem Ele era. Algumas pessoas dizem assim: eu não consigo entender como que um homem sofrendo numa cruz de madeira por 3 horas pode aplacar o pecado do mundo inteiro. E a resposta é muito simples. Ele é mais precioso do que tudo que existe. Se você pegar uma balança cósmica gigantesca e você colocar de um lado todos os planetas, todas as estrelas, toda a criação, todos os homens, tudo aquilo que já existiu, toda a matéria, poeira, montanhas, rochas, toda a riqueza do mundo, e colocar Jesus do outro lado, Ele é mais importante. Ele vale mais. É por isso que o sacrifício dele teve tanto efeito. E é por isso que nós temos que falar sobre isso. Que quando Deus deu o seu Filho para nós, Ele estava fazendo mais do que perdoar pecados. Ele estava nos fazendo filhos. Amém? Qualquer coisa fora de Jesus é absurdo. O Evangelho, a boa notícia, não são várias coisas, dentre as quais a mensagem de Jesus morrendo na cruz é apenas mais uma. A gente vê muito isso. Uma foto, alguém fazendo uma ação, uma solidariedade, e alguns dizem assim: isso é o Evangelho. Ou a gente vê assim uma célula e tal, e a gente fala: isso é o Evangelho. Na verdade, Jesus é o Evangelho. Essas coisas são o efeito da vida de Jesus em nós. Mas o Evangelho, a boa notícia, é Ele. Ele tem o lugar central. Ele está sobre o trono. Ele deve ser mencionado. O nome dEle deve ser glorificado. Ele deve ser amado. Para Ele nós trabalhamos, nós servimos. Ele é o Evangelho. O Senhor Jesus é de tal forma supremo e suficiente, grandioso, sublime, que a simples menção do nome dEle nos deveria fazer cair de joelhos prostrados diante da sua excelsa glória. Esse é o nosso Salvador, esse é o Deus que interfere e que intervém na nossa história. Porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele não é qualquer pessoa. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, Jesus Cristo, Ele é antes de todas as coisas. Ele não é só a realidade última, mas tudo existe, tudo pode ser real por causa dEle. A matéria, que é aquilo que nós entendemos que forma todas as coisas no universo, a matéria foi dita por Ele, foi dita. Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele traz tudo à existência. Ele deve ser mencionado. Ele é a grande interferência de Deus na nossa história. Ele é a grande interferência de Deus. Ele é a grande intervenção. Nenhum milagre se compara a Ele.
É claro, meus irmãos, todos nós temos aqui algumas áreas onde nós queremos que Deus intervenha, e que Deus faça, e que Deus haja, e que Deus nos abençoe de alguma forma. Nós temos crises de todas as ordens, e nós falamos: Senhor, intervém nessa área, interfere, faz alguma coisa. E queridos, isso não é errado, porque Deus é Pai, Ele se agrada de nos dar todas as coisas juntamente com Cristo. Mas nenhum milagre se compara a Ele. Quando todos os mortos ressuscitarem ao soar da trombeta, isso não será um evento mais magnífico do que a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nenhuma cura, nem os mortos ressuscitando, nenhuma multiplicação de peixe, nenhum coxo andando, nada disso é mais importante do que Jesus. Ele é mais importante para mim do que tudo que Ele pode me dar. E eu devo estar satisfeito nele, totalmente satisfeito, sentindo-o, experimentando-o na minha comunhão, amando-o de todo o meu coração, porque Ele é mais importante. Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será. Esse é o grande absurdo, esse é o grande escândalo da graça de Deus. Hebreus 1, 3, 4 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Era Ele que estava na cruz, Ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que Ele herdou é superior ao deles. O desejo de Deus é que nós conheçamos a Cristo, para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque se nós não conhecemos a Jesus, se nós não amamos a Jesus acima de todas as coisas, de modo que Ele é suficiente para nós, nós estamos fazendo do sacrifício de Jesus um escândalo desnecessário. Porque embora o Filho de Deus tenha morrido por mim, eu deixo que a minha alegria e que o meu fôlego de vida e que o meu ânimo dependa de outras coisas, porque Ele não me é suficiente. Por isso que qualquer intervenção que Deus pode fazer na sua história essa semana, se comparado com o que Ele já fez, é insignificante. Por isso que nós podemos nos alegrar nele, mesmo se as coisas acontecerem, mesmo se elas não acontecerem, aquilo que aconteceu lá atrás é imutável. O sangue de Jesus está sobre nós e é isso que nos garante tudo que nós temos e teremos. Isso é maravilhoso. Nós precisamos conhecer a supremacia do conhecimento do nosso Senhor Jesus. Diante da mente de Cristo, todo conhecimento, toda informação acumulada em toda a história dos mundos, se reunida, é comparável à cabeça de um alfinete perto da mente de Jesus. Tudo aquilo que se pode reunir nos compêndios de filosofia e na ciência são como rabiscos de uma criança perto do conhecimento da mente de Jesus. Ele é maravilhoso. Nós precisamos conhecer o poder da sua presença, a supremacia da sua presença. Ao som do nome de Jesus, todo o universo responde em reverência e adoração. Se você for ao ponto mais alto da terra, no Monte Everest, e se você descer ao mais profundo dos mares, e o Senhor te conceder que os seus olhos sejam abertos, você verá ali um trono e Jesus assentado sobre ele. Foi um teólogo holandês, Abraham Kuyper, que disse: quando Cristo voltar, Ele estenderá a sua mão e dirá: meu, 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 tudo é meu. Esse é o poder de Jesus, essa é a supremacia de quem nós temos, de quem nos amou, de quem nos comprou.
venham, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Oséias estava falando de Jesus. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. É Jesus. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Oséias não estava falando sobre um avivamento momentâneo. Oséias não está falando assim, olha, vamos buscar a Deus que Ele vai soprar um vento aqui, vai acontecer um negócio, a gente vai falar numa língua assim, e vai ser muito louco, vai ser demais. Oséias estava falando esse dia, no terceiro dia, Ele nos dará vida novamente. Oséias estava falando da ressurreição do Cristo. Ele é mais importante do que tudo. E essa foi a intervenção de Deus enquanto eu estudava. Quando Deus falou assim, fale sobre aquilo que é mais importante. Fale sobre aquilo que é decisivo, porque assim, como o povo foi liberto e momentaneamente aquilo foi importante, logo depois eles voltaram a ser aprisionados várias outras vezes. Do mesmo modo, o meu povo está buscando intervenções que vão durar 1 semana, 1 mês, mas depois o dinheiro vai acabar de novo. E se tiver uma crise? E depois pode ter algum outro problema, alguma outra enfermidade. Não deixe que o meu povo fique focado nessas intervenções tão pequenas, quando eu quero mostrar para eles aquilo que eles ganharam em Cristo, que nenhuma circunstância pode roubar, que nenhuma crise pode roubar, que nenhuma tristeza pode apagar, que nenhum pecado pode anular. Cristo é a grande intervenção de Deus na história. É por isso que o importante aqui não é se Deus pode ou não intervir na sua história. Ele pode. E o importante aqui não é se Deus vai ou não vai intervir na sua história. O importante é aquilo que Ele já fez, que Ele já interveio. Tudo aquilo que era decisivo para você, nessa vida e na outra, está naquela sexta-feira de Páscoa, no ano 33 depois de Cristo. Aquele dia, a sua vida depende daquele momento. Nenhum outro dia para trás da história, nenhum outro dia para frente da história é mais importante para você. Deve chamar mais a sua atenção, deve roubar mais o seu descanso, deve tirar o seu sono, porque naquele dia Deus morreu pelos homens. Deus entregou a sua vida pelos homens. Este dia, quando o Filho de Deus morreu pelos homens, esse dia é o dia sobre o qual nós devemos orar, chorar e agradecer a Deus, porque nada que pode acontecer, você pode receber a pior notícia da sua vida, quando você sair por aquela porta, você vai poder dizer, eu tenho uma rocha, eu tenho Cristo, Ele me ama, eu tenho tudo nele, Ele me consola, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faz sentido agora esse tipo de texto? Quando a gente olha para a supremacia e para o valor de Jesus. Quando eu entendi isso, eu até pedi oração para algumas pessoas hoje à tarde. Porque eu fiquei tão envergonhado de me esquecer da supremacia do meu Senhor. E de deixar aqui assim, sabe esse assunto? Jesus morreu pelos pecados. Eu já ouvi essa história. É amor de Deus, a cruz. E Jesus falou assim, meu filho, é tudo o que você precisa. Para um pouco de olhar para a terra de Gósen, para cá, onde tudo é tão passageiro. A nossa vida nessa terra são 2 segundos comparado com a eternidade.
E a gente achando que a intervenção daquilo que Deus vai fazer é tão decisivo assim, nós diminuímos a Cristo. Por isso eu sei, eu entendi novamente, como eu já tinha entendido uma vez, mas hoje isso caiu no meu coração e eu pude dizer novamente: a minha vida pode ser entregue num deserto, eu sem ninguém, sem amigo, sem família, nu, e eu vou poder dizer assim: eu sou do meu amado e Ele é meu, eu sou do meu amado e Ele é meu, nada vai me tirar isso aqui. Pode acontecer o que for comigo, eu posso estar entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo, porque eu já tenho tudo. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 1:5. Você precisa de alegria? Jesus é a sua alegria. Sonda a mente de Jesus, que alegria indizível. Gasta um tempo com Ele. Uma alegria eterna que já existia antes de haver mundo. A alegria de Deus, a alegria do amor de Deus, do Pai pelo Filho. É uma alegria que você nunca experimentou. Ele tem a alegria que você precisa. Ela não vai acabar depois que passar o momento de que você está tanto pedindo que aconteça. Você precisa de poder sobre o pecado. Ame a Cristo. Na cruz do Calvário, Ele abriu o caminho, Ele te deu o poder para subjugar o pecado. Se você o amar acima de todas as coisas, e você desejar estar com Ele sempre, quando o pecado bater a sua porta, você vai dizer, vai falar assim: o quê? Trocar a minha comunhão com Cristo por isso? Jamais. Mas se nós não vamos para Jesus, na hora que o pecado bate a porta, nós não temos nada mais precioso para zelar. A gente fala assim: ah, beleza, é isso, amada. Vá para Jesus, Ele tem o poder que você precisa para subjugar o pecado. Você precisa de significado existencial, querido. Que Deus abra os seus olhos e Ele te dê uma visão de quando Ele te formou no ventre da sua mãe. Ninguém sabia que você existia, e Ele regia as suas células e as suas moléculas como um regente de uma orquestra. Ele te amou como ninguém te ama, porque Ele te conhece como ninguém te conhece. Se isso não nos supre, aí você vai depender do amor volátil das pessoas, inconstante. Mas Jesus tem todo o amor e todo o significado que nós precisamos. Então a pergunta nessa noite não é se Ele pode intervir. Ele pode intervir. Ele quer te ver feliz. Ele pode mudar as situações. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele pode fazer essas coisas. Ele é poderoso. Ele ainda intervém na história. A questão, meu amado, é que mesmo se Ele não mudar as coisas, aquele dia permanece. A cruz de Jesus permanece. Isso não muda, é imutável. O amor de Jesus sendo derramado por nós é aquilo que nós precisamos. E aí a vida vai ser passageira e os sofrimentos que nos afligem nessa terra serão como um grãozinho de areia, perto da inefável alegria que você vai experimentar ao lado do seu mestre em pouco tempo. Eu também, em pouco tempo. Eu tenho que olhar para Ele. Ele é a minha esperança. Nós temos a Cristo. A sua alegria não vem da mudança das situações. Várias vezes eu chegava diante de Deus. Eu me lembro uma vez no seminário, eu estava com várias situações no meu coração,
E eu falei com o meu discipulador e com alguns amigos que eu estava orando, que eu precisava de oração. Eu fui para Deus num culto. E quando eu estava lá, comecei a buscar Deus por respostas, por uma visitação. Deus veio. O Espírito Santo de Deus se colocou ao meu lado. E Deus não me falou nada, mas eu saí resolvido. Porque a presença dEle me garante que está tudo bem, que Ele não desistiu de mim, que Ele vai falar comigo quando for necessário, que Ele vai fazer a vontade dEle, e que eu não vou terminar a minha vida triste, jogado, largado, porque Ele me ama. Às vezes Deus nos traz para esses lugares, e você pode sair daqui e você vai falar assim: acho que nenhum dos meus problemas humanamente foi resolvido. Mas quer saber? Eu nem lembro mais o que eu queria pedir, porque Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão excelente, Ele é tão excedente, tão transbordante. Não faz mais sentido. Aí faz sentido. Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. É Jesus. É Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a intervenção que você pediu para Deus, mas Deus interveio, não do jeito que você queria, que você esperava, mas Ele está mostrando que essa intervenção, ela é para sempre. Deus está te colocando no lugar de filho. E meus irmãos, nós vamos orar, mas você pode começar a orar no seu lugar. Comece a se arrepender. Comece a se arrepender dizendo: Senhor Jesus, perdão, porque eu permiti que as minhas alegrias fossem ditadas por outras coisas, até mesmo a minha vida cristã, sem eu nunca me atentar para o Senhor, porque Jesus é o centro. Ele é o Evangelho, Ele é tudo que nós precisamos. Tudo além dele é absurdo. Arrependa-se e diga: Senhor, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero prosseguir em conhecê-lo. Ele é tudo que eu tenho. E aí, mesmo em meio aos problemas, eu vou me abraçar a Ele. E mesmo sem nada, humanamente falando, a minha alegria do meu coração será a minha declaração para Ele, de que Ele é tudo que eu preciso. A minha alegria será a minha declaração. O meu prazer nele será a minha declaração. Pois tantas quanto forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm em Cristo Jesus o sim. Ele é o sim de Deus para todas as promessas. Ele é a resposta para você. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo que você pode ter. Ele vai mudar a sua história. Senhor Jesus, nessa noite,
A tua igreja reunida aqui declara: Tu és tudo que nós precisamos. Não há outro nome que nós amamos mais do que o nome de Jesus. Ele tem um nome mais doce. O Senhor Jesus é o meu amado. O Senhor Jesus é a minha vida. O Senhor Jesus é a minha herança. O Senhor Jesus é o meu alvo. É quem eu mais desejo nessa terra. E não há ninguém que eu queira no céu além do Senhor. O Senhor é tudo que eu desejo. Eu tenho o Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradeça a Deus porque Ele te amou. Agradeça a Deus porque Ele salvou, Ele abriu o caminho. E eu disse: Senhor Jesus, eu não era nem nascido. Eu não tive chance de orar, pedindo: Senhor, manda o teu filho. Quando eu nasci, o caminho já estava aberto. Obrigado, porque o Senhor preparou tudo de antemão para que eu trilhasse por esse caminho. Obrigado, porque teu amor não pode ser subjugado por nada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu só queria pedir você agora que você ficasse em pé. E eu pedi, me desculpa até a banda aqui, eu pedi ao Aurimar que colocasse um vídeo. E eu queria convidar você para a gente aplaudir Jesus durante 3 minutos e 25 segundos. Sabe por quê? Eu me lembrei de tantas coisas que Jesus falou, tantas revelações que Deus parou você, Yuri, para dizer: vou intervir aqui. Ele interviu. Eu me lembrei de tantas coisas que eu passei aos pés de Jesus. Eu me lembrei de quando eu estava no meu quarto e Jesus usou essa música para falar o quanto Ele amava a princesa Tânia Amara. E por tabela Ele falou coisa tão grande a respeito de quanto Ele nos amou. Eu me lembrei daquela mensagem do pastor Andy Stanley, quando dizia que hoje, quando muita gente entra no Coliseu, não se lembra de quem era o imperador de Roma. O nome dele ninguém mais sabe, mas de uma coisa, de um nome ninguém nunca esqueceu. O nome de Jesus nunca foi esquecido, e o nome de Jesus nunca será esquecido. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Solta o vídeo. Comece a aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece?
Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura, Ele é a mais alta personalidade em filosofia, Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia, Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco, Ele é disponível para o tentado e atribulado, Ele se compadece e Ele salva, Ele endireita e sustenta, Ele guarda e Ele guia, Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, morte não pôde dominá-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei, esse é meu rei. Nós te exaltamos, Jesus, para todo sempre. E não há mais palavras para dizer quem o Senhor é. Mas nós já temos aqui no coração, ó Deus, a revelação que precisamos. E ela se resume no seu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai esteja com você. Que a graça do Filho te guarde em todo tempo. Que o poder e a unção do Espírito faça com que você viva uma vida que glorifique o nome de Jesus para sempre e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super abençoada. E glorifique o nome de Jesus com a sua vida.